Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. A pesca ainda continua para o dia 6, não muda nada. Até porque até o dia 5 a gente faz a atividade e dia 6 já é o próximo módulo, ok? Meninos, antes de qualquer coisa, vocês viram a minha mensagem? Não, o último assunto antes é o assunto de hoje, de recombinação, que está ligado a próxima atividade vai ser TBL também. Aí vai ser um TBL relacionado à parte de mutação, reparo e de recombinação. Vai ser um TBL só. Por que teve essa mudança? Porque o feriado era para ser quarta-feira, era para ser ontem, né? Estava tudo certo, que ontem era o dia do servidor público. Quando a gente recebe na terça-feira, mais ou menos umas 8 horas da noite, a gente recebe dizendo que no dia seguinte a gente ia ter que trabalhar normal. E aí o feriado foi passado para sexta, que é ótimo, né? Por um lado, acabou a aula de hoje, sextou, a gente só volta a trabalhar na terça-feira. Mas, assim, foi uma mudança bastante grande, né? E aí, por causa disso, a gente teve que mudar todas as programações. Então, com isso, hoje eu vou dar aula de recombinação e na próxima quinta-feira eu vou fazer um TBL com a parte de mutação e reparo e juntamente com a parte de recombinação. E aí, na sexta-feira, vocês têm que entregar para mim até meia-noite, até 11h59, as pescas do módulo 2. Então, lembre-se que eu coloquei lá no Classroom, a gente teve algumas divisões de algumas outras pescas. Então, ficou principalmente a pesca a pesca de transcrição e código genético, elas ficaram separadas. Eu acho que eu coloquei processamento de RNA mensageiro e processamento de outros RNAs também, ok? Então, vamos lá, meninos, vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje vai ter vários videozinhos, eu tenho vários vídeos para ficar mostrando para vocês sobre os processos que estão relacionados. Alguém tem alguma outra coisa, outro recado antes da gente começar? Então, vocês já devem ter visto, então, que eu mandei para vocês os seminários. Assim, eu não mandei seminários aprofundados, como, por exemplo, normalmente eu mando para os meninos de engenharia genética, que são artigos em inglês, essas coisas, porque muitas das técnicas que envolvem biologia molecular vocês ainda não tiveram. Vocês vão ter semestre que vem, quem for da biotec. Quer dizer, semestre que vem, paralelos. Ninguém sabe como que vai ser semestre que vem, né? Semestre que vem sem coronavírus. Sei lá. Um possível semestre que vem. Pronto. Um semestre que vem incógnita. Então, a gente já passou, a gente já está vivendo o semestre 20,3 quartos, agora a gente não sabe como que vai ser 21. Se vai existir um 21,3 quartos igual tá tendo um 20. A gente não sabe como é que vai ser. Eu mesmo não sei o que eu vou dar, porque eu acho complicado da genética de modo online e eu acho complicado da engenharia genética de modo online. Então, eu não sei como que eu vou fazer. Porque, assim, como eu vou fazer, por exemplo, genética para dar as contas ali de forma online, só Deus sabe, né? Verdade, sonhar mais um sonho impossível, mas se Deus quiser, até lá a gente vai ter a vacina que seja russa, chinesa, inglesa, meu braço está pronto para qualquer uma delas e que a gente tenha um semestre 2020.1 finalmente. Eu já digo para vocês, se for disponível 3 vacinas, eu tenho um braço e 2 pernas para a serem dadas, haitiana, mexicana, o que for, assim, se vocês souberem de alguma, paraguaia que está rolando por aí, vocês me avisam que eu quero também. Eu só quero sair de casa, eu quero ver minha família, graças a Deus. A partir do dia 6 de dezembro, a gente sai desse ambiente aqui e vai para um ambiente mais campestre, onde eu vou visitar meus pais, depois de quase um ano sem conseguir vê-los.
Então, como a sala de aula muda comigo, então vocês vão viajar também um pouco comigo. Ah, é? Vai ser feliz aniversário, Caio. Vai cair, eu acho que num sábado ou num domingo. Ok? Bom, vamos lá. Vamos para a aula, que é o que interessa. Eita, já começou errado, com um negócio que não está aparecendo. Deixa eu fechar e reabrir aqui. Pronto, voltou. Está aparecendo para vocês ainda? Não, né? Pronto, agora está aparecendo para mim e para vocês. Bom, meninos, essa aula é uma aula extremamente fundamental para aquela pessoa que pretende trabalhar com biologia molecular e biotecnologia. Porque esse é um princípio básico que a gente usa para vários processos, principalmente vários processos que envolvem a biotecnologia. Se eu quero silenciar um gene, se eu quero inserir um gene, se eu quero fazer uma clonagem, se eu quero fazer vários processos, dependem dessa palavra que nós chamamos de recombinação. A recombinação é um processo bastante fundamental e muitas vezes é utilizado não só para quem vai trabalhar com biotecnologia, mas às vezes quem quer trabalhar com alguma parte que envolva gene envolvendo, por exemplo. Hoje em dia você pode inserir um determinado gene numa bactéria e trabalhar com a parte industrial, que não tenha nada a ver com a biologia, com a biotecnologia, com a biologia molecular, com a biotecnologia. Então, às vezes, se você vai envolver alguma coisa que envolva DNA, talvez seja bastante importante essa aula. Bom, quando a gente fala do processo da recombinação, a gente tem que pensar muito na biotecnologia. Então, a biotecnologia, ela passa por dois processos. Então, a biotecnologia tradicional, que é aquela biotecnologia que a gente viu um pouco no semestre passado, que é aquela biotecnologia de cruzamentos. Então, você tinha uma planta que crescia muito, e a outra que tinha um fruto doce, você cruzava para ver se você conseguia uma planta que crescia bastante, com bastante frutos doces. Então, você ia tentando e fazendo cruzamento até você obter a característica que era desejável. Então, era uma coisa que é um processo que a gente faz muito à cega, e ele é muito baseado na característica de Mendel, então, principalmente na característica de modelos matemáticos, para você tentar selecionar determinadas espécies. E, além disso, você tem aqueles modelos matemáticos de genética de população, ou até mesmo genética quantitativa, para você poder conseguir fazer a característica. Então, era um processo que demorava muito tempo. Então, você tem um processo muito demorado e nem sempre você pode ter a transferência do gene que você quer. E, além disso, você pode, nesse processo, acabar levando a transferência de genes que não são desejáveis. Você pode acabar, nessa característica, tendo uma seleção de algo que você não deseja. E isso, na verdade, é algo que a gente não espera na ciência. A ciência, na verdade, ela espera, hoje em dia, que ela seja muito mais rápida e ela seja, então, muito mais precisa. É por isso, então, que vem a biotecnologia moderna. A biotecnologia moderna é aquela que você já sabe, então, hoje em dia, você já tem a característica de um genoma. Então, você, por exemplo, você quer saber qual característica já está para o determinado crescimento de frutos mais doces. Então, você simplesmente analisa como você tem o genoma, consegue identificar qual que é o gene responsável por aquilo ali, e aí agora você pega a planta que tem essa característica, que tem aquele gene, e leva para uma outra espécie que não tem. E aí você consegue, então, inserir aqui, parece como está inserindo com uma agulha, uma determinada característica em um determinado indivíduo.
Isso é muito mais preciso, porque você já sabe qual é o gene, qual é o conjunto gênico ligado a isso. Isso é muito mais rápido e isso é muito mais eficiente. Então, por exemplo, só para a gente comparar, por exemplo, agora a produção da vacina que está acontecendo com o coronavírus. Então, a gente já sabia quais as porções, então, rapidamente que o vírus ele foi detectado, ele foi sequenciado. Então, a partir do momento que você sequenciou, você já sabe quais todos os conjuntos gênicos. E hoje em dia, por ferramenta de bioinformática, você consegue saber se determinados genes serão antigênicos, serão bons candidatos vacinais ou não. Por isso que está todo mundo apostando nessa proteína E, da espícula do vírus. E aí, agora, cada vacina, se você for pensar, todas essas vacinas que estão sendo produzidas, quase todas elas são para a espícula. No entanto, cada uma delas segue um modelo muito diferente. Então, por exemplo, a vacina chinesa, a Adenovac, eu acho que é a Adenovac, né, que é a chinesa, ela usa um vetor viral de um adenovírus. A russa também utiliza, só que são vírus diferentes. Enquanto o adenovírus da chinês é um adenovírus vindo de macaco, o adenovírus vindo da Rússia é um adenovírus de humano. Então, eles fizeram duas estratégias para esse mesmo processo. Já a vacina da Oxford também é com a proteína E, e ela trabalha muito com um vetor de DNA, entendeu? No entanto, a gente tem outras vacinas que trabalham com o próprio RNA diretamente, ou até algumas trabalhando com a proteína E isolada, recombinante. Então, a gente conseguiu, dessa maneira, conseguir produzir. E não só para vacina. Por exemplo, todos esses kits de teste rápido são feitos justamente com o que está impregnado, muitas vezes, para você detectar se o indivíduo tem anticorpo, o que está impregnado lá na membrana é a proteína E do vírus. E aí, quando o vírus, então, ele tem esse processo de infecção no indivíduo, o indivíduo produz anticorpos e esses anticorpos vão se ligar nessa membrana, aparecendo aquela risca positiva. Então, assim, para vocês verem como isso foi muito rápido, graças a esses processos. Então, tudo isso vem baseado no que nós chamamos de engenharia genética. A engenharia genética é o conjunto dessas técnicas de manipulação e principalmente técnicas de recombinação de determinados genes, associado, claro, a outros conhecimentos, como genética, biologia molecular, que vai ser capaz tanto de reformular, reconstituir, reproduzir e até criar determinados seres vivos. E é o que a gente faz, a gente já consegue fazer isso. A gente consegue desde produzir micro-organismos, como você consegue, então, produzir o que nós chamamos de transgênero. Ok? Aqui é um exemplo, aqui é um desenhozinho, né, bonitinho, que teoricamente é como se fosse um rato, um camundongo transformado num kiwi. Claro que isso não existe, é só realmente uma tela artística, uma foto artística, da onde, teoricamente, a gente partiria para um modo que a biologia molecular poderia levar a gente, a engenharia genética poderia levar a gente. Bom, todo esse processo, meninos, é baseado muito no processo que nós chamamos de manipulação gênica. Ou seja, o que é isso? Você é baseado principalmente na técnica de DNA recombinante, que é você inserir. Então, a aula de hoje, por exemplo, a gente fala assim, então é só você colocar um gene num plasmídio. Como que esse gene e esse plasmídio eles vão se ligar? Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer principalmente baseado neste processo de DNA recombinante, que é o que a gente vai estudar hoje, a gente vai entender muito como que isso acontece. Então, normalmente, a gente consegue colocar uma determinada característica, um DNA exógeno, numa determinada espécie. Exógeno é porque, teoricamente, é um material que não seria dele, e fazer com que aquela espécie ela consiga produzir. Então, a gente pode fazer hoje em dia, através do processo de transformação, onde a gente joga o DNA direto. Então, por exemplo, vacinas de DNA, você pega o DNA,
Aquele gene coloca num plasmídio e injeta no indivíduo. E esse indivíduo, então, vai produzir a própria proteína. Você pode também fazer uma transfecção, e aí você coloca já a mesma coisa, você coloca o DNA dentro de um vírus, que é o que está acontecendo com a vacina chinesa, com a vacina russa, e aí, quando esse vírus entrar no indivíduo, faz com que esse indivíduo produza a proteína que está dentro do vírus, levando à produção desse imunógeno. Ou, muitas vezes, a gente pode utilizar de determinados vetores, e aí a gente não passa mais por uma transformação direta, passa sim por uma transformação indireta, onde a gente, muitas vezes, usa as bactérias para que ocorra esse processo. Bom, como que se dá esse processo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é você pegar esse DNA e colocar num vetor. Aqui esse vetor pode ser, muitas vezes, um plasmídio. E aí, a partir do momento que você criou um plasmídio, esse DNA já é considerado um DNA recombinante. Por isso que a proteína vinda dele é chamada de proteína recombinante, porque ele vem de um inserto ligado em um vetor. Agora, esse RNA recombinante pode ser inserido numa célula hospedeira, e essa célula, ela vai levar um processo de transformação. O que é a transformação? Ou essa célula passa a produzir aquela proteína, ou aquela célula passa a funcionar de uma maneira que aqueles genes recombinantes guiaram ela. Por exemplo, a gente pode inserir um material, por exemplo, uma célula que seja mutada, você pode colocar o gene correto naquele material e aí fazer com que aquelas células hospedeiras agora elas consigam produzir o que antes elas não produziam. E ao você fazer com que aquela célula produza aquele material vindo do RNA, do DNA recombinante, é o que nós chamamos de transformação. Também é baseado no mesmo processo lá de Griffiths. Então, Griffiths, quando misturou as duas coisas e aquela bactéria que não produzia cápsula passa a produzir, significa que ela pegou aquele material exógeno, colocou para dentro dela, e como ela começou a produzir, ela sofreu esse processo de transformação. Ok? Alguma dúvida nesse processo? Sim ou não? Ok, vou seguir. Ó, eu sigo só por quem normalmente me responde. Caio, Lívia, Maria Elisa, eu acho que são os que mais me respondem. Mentira, Isabela me responde também. Paloma, a Larissa também responde, o restante ninguém responde. E eu vou continuando. Então, Isaías também responde. Então, vão respondendo, se vocês não vão ficando com as dúvidas. Não é por... Ah, Danila também. Não é porque que a aula está gravada que a repetição vai fazer com que vocês entendam que eu não expliquei da primeira vez, entendeu? Então, o fato de vocês disserem não, repete, vai fazer com que eu repita e vocês passem a entender, ok? Graças a esse processo, o Lucas vem com esse mesmo slide que o Lucas apresenta lá na genética, ele volta na biologia molecular e vocês vão revê-lo quando a gente falar da engenharia genética. Não vou nem comentar. Então, aqui, por exemplo, é um dos grandes exemplos. O arroz, aqui é o arroz que nós chamamos de white type, ou o que nós chamamos de selvagem, não é porque ele é selvagem, que ele é broco, não tem nada a ver com isso, não. É porque ele tem o seu gene, tem a sua constituição original. No entanto, esse arroz, ele foi inserido nele o gene da provitamina A, e aí ele se torna mais amarelo. E aí é o que nós chamamos de transgênico, é onde você coloca um gene que não é dele, para que ele possa produzir uma substância, desde que seja para defesa ou até mesmo que seja para ganho nutricional. A mesma coisa para defesa. E a mesma coisa que nós vimos anteriormente para animal. Então,
o fato de você conseguir inserir esses materiais e fazer com que essas células produzam essas características é extremamente importante. A mesma coisa a questão de produção de vacina de DNA, tudo isso que eu já tinha explicado para vocês anteriormente, isso lá na nossa primeira aula, ok? Bom, o que é o mecanismo de recombinação? Então, o que uma célula, por exemplo, ao colocar um gene numa Escherichia coli, ao colocar o gene num plasmídio, o que você quer que aconteça? Você quer, basicamente, que aconteça um processo de recombinação. O que é a recombinação? A recombinação é a troca de materiais gênicos entre uma determinada informação. E a gente vai ver que esse processo não é só a troca, muitas vezes a inserção de materiais também isso pode acontecer, e é o que a gente mais faz nesse processo. Mas essa troca de materiais genéticos, ela pode ser de uma maneira homóloga, onde a gente acontece principalmente o crossing over, ou ela pode ser não homóloga. E ao ser não homóloga, e é aí que entra o papel da gente conseguir colocar genes dentro de um plasmídio, porque a gente consegue, esses genes, o gene do plasmídio, o plasmídio em si, o gene que a gente vai colocar, eles não são iguais. Então, eles precisam ter uma maneira de ser colocados. Mas, um dos grandes processos que a gente tem é justamente essa troca homóloga, que está relacionado muito à nossa variabilidmais genética, como, por exemplo, no crossing over. Mas ele também vai ser muito importante em outros pontos na biotecnologia, e mais para frente eu explico para vocês. Bom, esse papel de recombinação, ele está muito ligado também aos processos de transferência genética. Então, a gente sabe que, eu não sei se todos vocês já fizeram microbiologia, eu não sei se todos vocês que começaram a microbiologia chegaram a esse determinado ponto. Vocês vão ver que, por exemplo, as bactérias, elas têm capacidade de trocar materiais genéticos entre elas. Então, um dos grandes processos é a troca do que nós chamamos de plasmídio. E essa troca de plasmídio é feita através de um mecanismo chamado de conjugação. Então, a conjugação nada mais é do que a transferência de material genético de uma bactéria para outra, mediada por um plasmídio. O que acontece? Aqui, eu tenho uma bactéria que é produtora de plasmídio. Esse plasmídio que tem o fator F. O fator F é o fator de transferência que o plasmídio tem. Se os plasmídios não têm fator F, eles não conseguem ser trocados entre as bactérias. O que acontece? As bactérias, elas apresentam uma pile, que é chamada de pile sexual. É um canal que elas têm a capacidade de se ligar com outra bactéria que normalmente não tem o plasmídio. Aquela bactéria que tem o plasmídio, ela é chamada de célula F+, ou bactéria F+, e aquela que não tem plasmídio, chamada de F-. O que vai acontecer a partir do momento que elas se ligam através dessa pile sexual? Ela simplesmente, essa bactéria que tem o plasmídio, ela vai fazer uma cópia desse plasmídio, por isso que ela vai ter uma origem, que é uma origem totalmente independente da origem do cromossomo bacteriano. A gente sabe que o cromossomo bacteriano, a replicação dele começa numa região chamada ORI-C. No plasmídio, ela vai começar numa região chamada ORI-P. Por elas terem origens diferentes, elas vão conseguir se replicar de maneira totalmente independente. Então, toda vez que essa bactéria se ligar a uma outra bactéria que não tem plasmídio, através da ORI-P, ela vai conseguir fazer uma replicação desse plasmídio e transferir esse plasmídio para esta outra bactéria, onde agora as duas fases são chamadas de F+. No entanto, esses plasmídios eles podem ficar independentes do cromossomo a vida toda. Existem algumas espécies de plasmídios que são chamados de plasmídios recombinantes, que agora ele vai ficar inserido no cromossomo daquela bactéria, para que aquela bactéria, ao fazer uma nova conjugação, ela passe não mais uma cópia do plasmídio como ela passou aqui, ela passe uma cópia do cromossomo inteiro. E nesse processo que ela vai passar o cromossomo inteiro, agora, aquela que vai receber
vai selecionar tudo que ela tem e vai jogar fora, porque ela não precisa de 2 cópias da mesma coisa. E tudo que ela tiver de diferente, ela vai inserir dentro do cromossomo dela. Ou seja, vai vir para o cromossomo dela tanto material genético daquela primeira bactéria, quanto vai vir material genético do próprio plasmídio que tem essa capacidade. Essas bactérias que têm capacidade de transferir o cromossomo todo, elas não são chamadas de F+, elas são chamadas de HFR, que é uma transferência de alta frequência, ou seja, ela consegue transferir um material muito grande. Dentro desse processo, meninos, é que surge o processo da resistência bacteriana. Ou seja, as bactérias que são resistentes, a resistência normalmente está ligada aos plasmídios, elas têm capacidade de transferir essa resistência para outras bactérias através de plasmídio. Da mesma maneira, essas bactérias elas têm a capacidade de transferir genes de virulência, que foi algo muito parecido com o que aconteceu com o experimento de Griffiths, só que em Griffiths não aconteceu uma conjugação, porque uma bactéria estava morta, outra bactéria estava viva. O que aconteceu com o Griffiths foi um processo de transformação, que é um processo que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Ok? Mas o mais interessante que vocês saibam é essa característica aqui. Então, muitas vezes as bactérias elas têm capacidade de inserir dentro do cromossomo delas características que estão no plasmídio. Ou muitas vezes elas podem transferir características que estão no cromossomos para o plasmídio e esses plasmídios serem transferidos para outras bactérias. Então, elas têm uma capacidade absurda de troca de material genético. E isso faz com que ela tenha uma capacidade muito grande de adquirir genes de resistência a antibiótico. É tanto que alguns pesquisadores chegam a uma determinada característica a dizer que essa vai chegar um momento que a gente não vai ter antibiótico suficiente para as bactérias. Pergunta aqui de Isaías. Tem como induzir a retirada do fator F de uma bactéria? Sim, você consegue tirar... Primeiro, você consegue tirar plasmídio. É só você colocar brometo de etídio nas bactérias que você consegue retirar rapidamente os plasmídios. E aí você consegue tirar esse fator F também. Mas, por uma questão de dia a dia, é muito difícil você fazer esse processo. Até porque você tem bilhões de bactérias para você conseguir fazer isso no material. Ok? Um outro mecanismo que a gente tem de transferência de material genético é através de transdução. A transdução é um método onde você é capaz de transferir material genético através de um fago. Então, por exemplo, o que acontece? Lembrem-se, para que vocês entendam esse processo, lembre-se do mecanismo de empacotamento do vírus. Lembram daquele mecanismo cabeça cheia? Ele vai ser importantíssimo para que vocês entendam isso aqui. Então, uma bactéria, ela pode ser infectada por um bacteriófago. Lembre-se que o bacteriófago, ele entra dentro da bactéria somente pelo material genético. A estrutura proteica não entra, fica do lado de fora. Normalmente, esse material genético, ao entrar, ele tem a capacidade de destruir o cromossomo bacteriano. E isso vai fazer com que todas as proteínas ligadas ao processo de replicação, transcrição e tradução se voltem para o material genético do vírus e não da bactéria. Isso vai fazer com que agora este vírus ele produza uma série de materiais genéticos, de uma série de partículas virais. E aí que vem o mecanismo da cabeça cheia. Como aqui eu tenho solto na bactéria material genético tanto do vírus quanto eu tenho da bactéria, e aquele mecanismo de cabeça cheia não era um mecanismo muito específico, pode ser que entre dentro do fago material viral, mas pode ser que entre dentro do fago material bacteriano. E aí agora, quando esse fago for para uma outra bactéria, ele vai levar aquele material genético daquela bactéria primeira, fazendo com que esta bactéria, ela então, seja capaz de inserir dentro do cromossomo dela. E por fim, o outro mecanismo, que é o mecanismo clássico que a gente viu por Griffiths, as bactérias, elas podem sofrer o processo de transformação.
O transformação é quando uma bactéria ela tem uma capacidade de inserir dentro do seu cromossomo material genético que tenha vindo dentro de uma solução, principalmente quando esse material genético está nu. O que é nu? Ou seja, ele está numa solução livre. E aí, então, este material agora é reconhecido pelaquela célula receptora que tem a capacidade de captar aquele material e colocar dentro dele. A partir desse processo, então, vai acontecer uma recombinação, onde o que for necessário para ela vai ser inserido, o que não for necessário não vai ser inserido para aquela bactéria. Qual essas grandes características? Esses três processos de conjugação, transdução e transformação são processos aonde a gente consegue mexer, manipular geneticamente as bactérias. Então, você consegue inserir dentro das bactérias materiais para que elas passem a produzir. Então, todo o processo da clonagem que a gente trabalha nada mais é do que você inserir um plasmídio dentro de uma bactéria. E aquela bactéria, além de receber, ela passar para as outras bactérias. E depois você acaba selecionando todas aquelas que têm aquele material genético. E a mesma coisa, você consegue fazer transferência de material genético, principalmente quando é um material genético muito grande, que você não cabe dentro do plasmídio, a gente faz transferência por fago. Já digo para vocês, já dou um spoiler para vocês. Nunca tentem fazer transferência por fago. O professor aqui de vocês demorou quase 1 ano e meio para conseguir fazer a transformação de uma bactéria utilizando um fago. Então, fujam dessa característica. Tentem trabalhar com plasmídio, que vai ser muito mais fácil, ok? Só que a minha bactéria não aceitava plasmídio, então por isso que eu tinha que trabalhar com esse processo. Pergunta de Caio. Professor, você falou que pode ter material da bactéria. Tem como calcular essas chances ou sempre vai ter? Normalmente sempre vai ter. Agora, calcular não dá porque é um processo muito aleatório. É por isso que é extremamente complicado você fazer transferências de material com fago. Porque é você conseguir um fago que tenha o teu material genético que você quer, é o que é o mais complicado. Então, você conseguir inserir materiais genéticos dentro de vírus é muito mais difícil do que você inserir dentro de plasmídio. Então, sempre que você quiserem fazer, por exemplo, bibliotecas genômicas, biblioteca quando a gente pega, por exemplo, um cromossomo, uma bactéria, e a gente quer produzir uma biblioteca com todo o material dele. Ao invés de você ter a bactéria, você guarda tudo isso em plasmídios e depois você vai sequenciando os plasmídios que você quer. Ou, por exemplo, eu tenho uma bactéria que ela é bastante resistente ao sal, mas eu não sei que gene que é. Então, eu fragmento todo o DNA daquela bactéria, eu vou colocando esse DNA fragmentado no plasmídio. E aí eu vou colocando o Escherichia coli, todos aqueles plasmídios. E aí eu coloco a minha Escherichia coli em crescimento com alta concentração de sal. Aquele que crescer, teoricamente, eu mando sequenciar aquele plasmídio que vai estar relacionado a um daqueles genes. Então, a gente pode construir essas bibliotecas genômicas através desse processo. Entendeu? Não tentem fazer por fago, que isso vai ser bastante traumático na vida de vocês. O professor de vocês chegou ao momento de quase querer desistir de tudo, porque falou assim, não sirvo para isso, já que eu não consigo fazer, e no final não consegui, acabei fazendo por um outro processo muito mais fácil e foi até melhor. Bom, o que é a recombinação? A recombinação é um arranjo de informação genética da molécula de DNA com outras moléculas de DNA. Então, é basicamente o encontro entre duas moléculas e, ao elas se encontrarem, elas podem ou não trocarem material entre elas. Essa recombinação, ela pode ser de 3 tipos. Do tipo homóloga, sítio específica ou processo de transposição. O processo de transposição, na verdade, é um processo mais aleatório, mas a gente vai falar dele mais assim mesmo. Então,
O que a recombinação ela permite? Ela permite como resultado um crossing over ou o que nós chamamos de permutação, que pode ser muitas vezes a saída de um material genético de um fago para um material bacteriano, pode ser a saída de um cromossomo bacteriano para um plasmídio, pode ser a saída do vírus para entrar dentro de uma célula eucariótica, que é o que acontece, por exemplo, com o vírus do HIV. Então, ele se recombina dentro do cromossomo e ele fica lá durante muitos e muitos anos. Então, isso pode resultar numa permutação ou pode resultar no que nós chamamos de crossing over, que é aquela troca de material genético que acontece principalmente na meiose. Então, o que é a recombinação? Ela envolve a troca de material genético entre qualquer uma das células que compartilha uma região extensa com sequências muito parecidas. É uma das principais características, mas não é a principal. A gente vai ver mais para frente que isso não necessariamente. Isso vai aumentar uma diversidade genética na população, ou seja, você pode inserir determinados materiais, e isso está relacionado a ganhos genéticos, ou até mesmo a uma diversidade genética pelo crossing over. Ela pode contribuir para o reparo, muitas vezes acontecer esses reparos de DNA, e ela fornece, principalmente para os eucariotos, uma ligação física transitória entre as cromátides, ao qual promove uma segregação ordenada no fim da primeira divisão meiótica. O que é o modelo de recombinação? Para a gente entender o modelo da recombinação, a gente precisa entender o modelo de Holliday. Holliday foi um pesquisador que, em 1964, ele conseguiu observar que de sequências próximas, elas se pareavam e que existia uma troca de material genético entre essas sequências. Então, através desse modelo, que surgiu basicamente a característica que Holliday, ele então verificou. A primeira característica que precisa acontecer é que ocorra um pareamento homólogo, principalmente porque a gente está falando de recombinação homóloga, entre materiais genéticos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho este material genético com essa sequência em azul claro e esse material genético com essa sequência em azul escuro. Esses genes não necessariamente eles precisam ser iguais, eles precisam ser homólogos. Homólogos significa que eles são parecidos. Então, por exemplo, você tem o gene azão, o gene azinho, eles não necessariamente são iguais, então, mas eles estão relacionados à mesma função, ok? Então, a primeira coisa vai ser esse pareamento. Após esse pareamento, vai acontecer corte, tanto na sequência de cima, quanto nessa sequência de baixo. E após esse processo, essa sequência que foi cortada de baixo vai invadir a de cima e essa sequência de cima vai invadir a de baixo. E após, então, este processo, vai acontecer uma movimentação dessa junção que vai fazer, então, com que, após uma religação e depois um corte desse material, elas tenham agora sofrido esses processos de recombinação. Então, este movimento, Holliday foi justamente, o que ele viu foi justamente essa questão do corte e ver exatamente que existia este movimento das fitas para que quanto maior o movimento, maior fosse a formação de uma estrutura que nós chamamos de heteroduplex e depois, então, a separação para que cada uma ganhasse um pouco mais de material, ok? Agora, uma coisa que ele não tinha visto e que a gente descobriu depois é que, após acontecer essa migração, o aumento da função desse heteroduplex, existe um movimento dessa estrutura de DNA, aumentando o ponto de corte até que esta junção se vire e agora possam acontecer cortes desse material, tanto no plano horizontal,
quanto no plano vertical. E dependendo do corte, se ele foi feito no plano horizontal, a troca de material genético entre esses DNAs é muito pequena, fazendo o que nós chamamos de recombinante do tipo não crossover, ou seja, não houve uma troca grande. No entanto, quando esse plano é vertical, vai mostrar, vai levar à formação de estruturas com bastante troca de material genético, levando a um recombinante do tipo crossover. Ah, Lucas, não entendi nada, pelo amor de Deus, repete. Lucas agora vai tirar a apresentação. Eita. E agora, Lucas vai projetar para vocês um vídeo, que eu acho que vai ficar muito mais fácil. Deixa eu só achar, porque o vídeo sumiu na hora que você precisa. Aqui embaixo. Ai, não é assim. The first project. Pronto. Espera aí. Deixa agora eu parar essa apresentação e colocar a outra, colocar o vídeo agora, para poder mostrar para vocês. Tá todo mundo conseguindo ver meu vídeo? Deixa eu ver se aparece aqui no meu celular. Ah, agora está aparecendo no meu celular. Então, se está aparecendo no meu celular, acredito que esteja aparecendo para vocês. Eu vou tirar o som para poder explicar esse material. Então, aqui ele está mostrando o processo de formação dessa junção de Holiday em dois cromossomos homólogos. Então, por exemplo, são dois cromossomos do tipo 15. Então, este é um 15 e este é um 15. Um vindo da mãe, outro vindo do pai, ok? Então, vamos lá. Lembre-se que a primeira coisa que eu falei para vocês que precisa acontecer é justamente o processo de alinhamento dessas figuras, desses materiais de DNA. A primeira coisa que vai acontecer é um corte nesses materiais. Então, vai acontecer o que nós chamamos de nick. A partir desses nicks, vai acontecer a invasão de uma molécula sobre a outra e a extensão dessa invasão. Vai acontecer a religação e agora, formando o que nós chamamos de junção de Holiday, foi o que ele viu, e a extensão aumentando a estrutura que nós chamamos de heteroduplex. Ao acontecer este processo, esse aumento dessa região heteroduplex, agora vai acontecer um giro nessa estrutura de DNA. Quer dizer que ela vai girar. Vai girar. Vamos, filha, gira. Aí, ele está mostrando aqui, por exemplo, que se acontecer o corte aqui, vai acontecer um processo de recombinação do tipo não crossover, ou seja, eles trocaram muito pouco material genético, ou seja, a porção foi muito pequena que cada um ganhou do outro. No entanto, ao acontecer o giro dessa molécula, se ele cortar aqui, teoricamente de um plano vertical, é muito pequeno. Agora, se ele cortar num plano horizontal, você percebe que praticamente houve uma troca de grandes proporções entre esses cromossomos. Entendeu? Vocês entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim ou não? Ok, muito bem. Esse videozinho vai estar lá no Classroom, viu? Para vocês também poderem ver quantas vezes vocês quiserem. Agora vamos voltar aqui para a aula. Bom, quem faz isso
em procariotos. Então, a gente já viu esse corte, já viu o processo da resolução. Quem que faz isso em procariotos? Em procariotos, é um sistema chamado sistema REC-A. Esse sistema REC-A, ele é formado pelas proteínas REC-BC, pela proteína REC-A, pelas proteínas RUV-A e RUV-B e pela proteína RUV-C. Elas que vão fazer exatamente a combinação de todo esse processo. Basicamente, o que vai acontecer é que o primeiro corte, quem vai realizar é essa proteína chamada, esse grupo de proteínas chamado REC B, C e D. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui meu laserzinho. Então, ao longo da molécula de DNA, existem pontos chamados do tipo Ki. Esses pontos Ki são pontos que são frequentes da presença de G, C, T, GG, T, GG. Isso representa um ponto Ki. E foi visto em bactérias que esse ponto Ki, ele é presente ao longo do genoma todo. E foi visto, basicamente, que esse ponto é um ponto que nós chamamos de ponto de recombinação. Por quê? Na frente, alguns nucleotídeos na frente, cerca de quase 1000 nucleotídeos na frente do ponto Ki, é o ponto aonde a enzima REC-BC vai fazer aquele primeiro corte. Lembra que precisa de um primeiro corte dos NICs para poder fazer o processo da junção? Então, quem vai fazer esse corte é a enzima REC-BC. No entanto, em bactérias, ela não faz só o corte em uma determinada ponta, ela corta nas duas extremidades daquela fita dupla de DNA. E a partir desse corte, agora, essas enzimas vão preparar para que ocorra a produção daquela fita que vai invadir o material genético da outra. Como que isso acontece? Lucas, não estou entendendo nada. Vamos lá, que lá na frente eu vou explicar muito melhor, mas eu quero que vocês entendam aqui. Então, basicamente, a REC-BC, ela vai fazer esse corte e, associada a essa enzima, basicamente, existe uma atividade de helicase e uma atividade de nuclease. Tanto do 3' 5' para o 5' 3'. Então, ela não faz para um único sentido. Ou seja, ela vai cortar as duas fitas a todo momento. No entanto, antes de eu falar da atividade dela, vamos voltar rapidamente para o ponto Ki. O ponto Ki, ele não está nas duas fitas. Vocês concordam que GC, GG, T, GG só vai estar em uma fita porque do outro lado vai ser CC, A, CC, A, GC, correto? Então, esse ponto só está em uma das fitas. E isso vai implicar numa ação muito importante da REC-BC. O que vai acontecer? A REC-BC, ela vai começar a cortar as duas fitas, de cá para cá, nesse sentido. No entanto, quando ela chegar no ponto Ki, que está em uma das fitas, ela vai parar. Só que da outra fita não tem ponto Ki. Ela vai continuar, então, cortando, fazendo com que ocorra a presença de uma extremidade. E essa extremidade aqui, que vai servir para invadir a outra fita. Lucas, não estou entendendo nada. Calma. A partir do momento que existe aquela fita solta, vai vir agora a enzima REC-A. E essa enzima REC-A é ela que vai se ligar naquelas fitas soltas e vai promover a migração. E ela que vai promover a invasão na fita de DNA que vai ser invadida. A partir do momento que houve a migração, houve a invasão, como a gente viu, vai acontecer, então, a presença da necessidade da formação do heteroduplex. Lembra que uma vez que liga, vai estender. Quem que vai fazer isso? Essas duas proteínas, RUV-A e RUV-B. E agora, quem vai fazer aqueles cortes verticais ou horizontais da questão do Holiday é a enzima RUV-C.
Mostrando aqui, então, o que, que vai acontecer? Aqui tem um ponto que chegou a proteína REC B, C e D, ela vai cortar, no entanto, ao ela cortar, ela chega nesse momento, ela para, e ao ela parar, vai ficar uma extremidade, uma das pontas, e a outra totalmente cortada, correto? Essa ponta que foi cortada, a proteína REC-A tira as outras enzimas e se liga exatamente nela. E agora, essa REC-A vai invadir a fita de baixo para que ocorra, então, aquele processo da formação da junção de Holiday. E ao acontecer a junção de Holiday, agora as proteínas RUV fazem a formação do heteroduplex e RUV-C corta. Calma, mais uma vez aqui. Então, aqui, eu tenho aqui as fitas de DNA, correto? Aquela fita que vai doar um material genético e aquela que vai receber. Então, aqui houve o corte duplo, por causa das proteínas REC, B, C e D, vai acontecer os cortes, levando à formação das pontas soltas. Essas pontas soltas são ligadas pela REC-A, que pega essas pontas e invade agora o outro cromossomo. A partir daí que ocorreu a ligação, vai acontecer a extensão dessas ligações, formações desses heteroduplex pela RUV-A e RUV-B, e agora a RUV-C vem e corta tudo isso. Então vamos cá. Vamos para mais um videozinho. Então, parei aqui o processo de mostrar para vocês. Vamos agora para esse outro desenho. Deixa eu compartilhar agora esse outro desenho. Vocês já estão vendo? Já estão vendo aqui. Primeiro já vou dizer que eu amo esse desenho, porque ele é feito de massinha. E eu achei massa isso. Só o fato dele ter sido feito de massinha, para mim, merece um Oscar, só por ter feito em massinha. Então, vamos lá. Então, bora aqui. Então, como que acontece esse processo? Bom, a primeira coisa que vai acontecer é o corte, o primeiro corte, o corte duplo, que aconteceu. Esse corte acontece muito próximo à região que, a partir do momento que aconteceu esse corte duplo, as proteínas REC, B, C e D, esse complexo, se liga justamente naquela região. Espera aí que ele vai se ligar. É porque ele está explicando, porque o vídeo está mudo. Então, ele está explicando que o complexo é formado pelas unidades C, B e D. É por isso que ele está demorando. Mas vamos lá. Explicou, continua. Agora, esse REC C, B, C e D, agora, ele vai se ligar, vai reconhecer essas regiões duplas, tanto de um lado quanto do outro, e ele vai cortar. Por causa do ponto que ele vai parar em uma delas e vai continuar na outra, formando com que ocorra essas extremidades, essas pontas soltas. Agora, essas pontas soltas vão ser reconhecidas pela REC-A, que vai agora. Aí chega a REC-A, agora se liga nas pontas soltas. Ah, que bonitinho, ligando. E agora essas pontas soltas que vão servir agora para a invasão, porque a REC-A vai direcionar a invasão da outra fita. Então ela invade.
DNA polimerase, ela faz o fechamento desses gaps todos para fechar, então, essa fita. E agora vai ter o aumento do heteroduplex. Calma, vai abrir. Então, aqui houve a formação das junções de Holiday. E agora, RUV-A e RUV-B, elas vão fazer o aumento da formação do heteroduplex. O heteroduplex é justamente esses pontos que cruzam o material genético. E agora, a RUV-C, ela vai vir para cortar esses heteroduplex. Calma que ela vai chegar. Esse mecanismo, meninos, de corte, então aqui ele formando ó, os dois tipos de corte, esse mecanismo também, o primeiro mecanismo, esse mecanismo aqui, ó, aqui, ele também é utilizado para reparo de DNA. Se você tiver uma sequência homóloga àquele DNA, ele se repara, ele consegue consertar aquela que está errada. Lembre que eu falei para vocês que existia um mecanismo que eu não ia falar, que eu ia deixar para falar na outra aula, é justamente o mecanismo REC-A. O mecanismo REC-A também é utilizado para reparo de DNA, desse mesmo modelo, ok? Alguma dúvida, meninas? Sim ou não? Ok. Vamos aqui continuar agora para apresentar, voltar aos slides. Ainda tem mais 2 vídeos para vocês, para mostrar para vocês. Bom, aquele mecanismo foi um mecanismo em procarioto. Como que é o mecanismo em eucarioto? Basicamente, o mecanismo é idêntico. A diferença é aonde acontece esse processo. No caso de Escherichia coli em procarioto, essas trocas pode vir justamente daquele material. Então, lembre que eu falei para vocês que no processo da conjugação pode vir material de outra bactéria? Então, esse material de outra bactéria, quando chega aqui, ele é totalmente comparado por um processo de homologia e se a bactéria achar que aquele gene modificado ou ele deve ser incorporado, ele deve ser trocado, ela vai fazer a troca. Agora, o que direciona se aquele gene vai ser inserido ou aquele gene não vai ser inserido? Exatamente ninguém sabe qual o mecanismo exato que a bactéria faz para dizer que aquela porção que chegou vai ser inserida ou aquela porção que chegou não vai ser inserida. Entendeu? Não existe um mecanismo que diga exatamente isso. Nos eucariotos, esse processo de recombinação acontece muito por um processo de variabilidade genética durante o processo da meiose. Então, lá na primeira parte da meiose, as cromátides, elas se... Deixa eu tirar isso aqui. Elas têm a capacidade de se ligar, e ao elas se ligarem, elas vão ter capacidade de acontecer troca de material genético. Então, quando isso daqui se diversificar, vai fazer com que você tenha cromossomos recombinantes que sofreram o processo de crossover, e isso vai levar a uma maior variabilidade genética entre os indivíduos. Lembre-se que eu falei para vocês, lá na genética, existem materiais que podem sofrer mais crossover do que outros. No entanto, a definição está muito ligada à presença do centrômero.
Quanto mais longe do centrômero, maior é a chance dessas pontas sofrerem o processo do crossing over, ok? Agora, quem faz esse processo? Basicamente, o processo é idêntico ao processo bacteriano. Então, foi baseado no processo bacteriano que se identificou quem faria isso em eucariotos. E aí, foi que então foi encontrando algumas proteínas que elas eram homólogas. Então, por exemplo, uma delas é a proteína SP11. Essa SP11, enquanto nas bactérias aquele corte era um corte que acontecia, aquele corte duplo era um corte totalmente aleatório, aqui não. Aqui existe um ponto, e quem vai definir esse ponto de corte é justamente essa proteína SPO. Agora, quem vai fazer o papel das proteínas REC-B, C e D é uma proteína chamada MRX. Então, a SPO, ela induz o corte, a MRX, ela prepara as pontas para que agora venha duas proteínas chamadas de DMC1 e RAD51 e elas se liguem. Enquanto uma se liga na fita no sentido 5 linha, 3 linha, a outra se liga no sentido 3 linha, 5 linha. Normalmente, DMC1 se liga no sentido 5 linha, 3 linha e RAD 51 se liga no sentido 3 linha, 5 linha. E elas, então, vão fazer o papel semelhante da REC-A. Então, elas que vão fazer o processo de uma fita poder invadir o papel da outra. No entanto, as proteínas RUV-A e RUV-B, ninguém sabe quem faz esse papel em eucarioto. E o papel da RUV-C pode ser que seja feita por uma proteína chamada MUS81, mas não é muito certo esse papel. A gente basicamente sabe, que RAD51, MC1 faz o papel de REC-A, SP11 faz o corte, que em bactéria ninguém faz isso, esses cortes acontecem aleatório, e a MRX faz o papel da REC-BC. Então, basicamente, nesses processos, ok? Em algumas outras, outros eucariotos, você vai ter, então, outras proteínas que também podem fazer o papel de REC-BC. E isso depende do eucarioto onde você foi visto. Ok? Caio, amo as incertezas, porque é assim que o assunto é menos parecido. Adoro, adoro. Ó, você tem que pensar do lado científico, Caio. Eu amo essas incertezas, porque eu, como cientista, posso buscar, tentar entender quem é que faz esse processo da recombinação e, quem sabe, não ser o próximo ganhador do prêmio Nobel. Ok? Alguma dúvida sobre eucarioto? Não, né? Então vamos lá. Outro mecanismo de recombinação era o mecanismo que é chamado de recombinação sítio-específica. Esse mecanismo é um dos mais principais para o processo da biotecnologia. Aquele lá é muito importante, o REC-A. Mas eu acredito que a recombinação sítio-específica seja mais importante, porque a partir desse processo é que a gente consegue colocar genes em plasmídios, e a gente consegue colocar plasmídios dentro de cromossomos. Então, esse processo, na biologia, na bactéria, ele está muito ligado a regular a presença de determinados genes. Então, muitas vezes, você retirar um determinado gene, ou você inserir uma proteína, vai fazer com uma sequência não específica, você pode fazer com que aquele gene ele seja expresso ou não. E também você vai promover esses rearranjos, que são extremamente importantes quando a gente fala de plasmídios e DNAs, que são fundamentais. Bom, como que isso acontece? Este é um mecanismo bastante simples. Então, na verdade, o o mecanismo de recombinação é um mecanismo onde você vai ter, basicamente, duas fitas. Essas fitas vão sofrer a ligação de enzimas chamadas de recombinase,
E essas recombinases vão fazer a troca entre essa parte com essa parte. Não tem complexo de proteínas envolvendo nada. Simplesmente cortou e trocou. Ponto. No entanto, quando a gente vê esses processos aqui podem servir para a entrada de material genético, como por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Aqui eu tenho um cromossomo. Aqui eu tenho, vou fazer uma outra cor. Aqui eu tenho um plasmídio, certo? E aqui eu tenho um determinado gene. Eu quero colocar agora esse gene dentro desse plasmídio. Como que a gente faz na biotecnologia? A gente usa recombinases. Então, existe um sítio específico onde vai haver um corte aqui, e através desse corte vai fazer com que esse plasmídio aqui, ele sofra um processo de abertura, porque a recombinase abriu aqui, e ocorra a inserção dentro desse plasmídio do material genético que me interessava. Agora, esse plasmídio também pode se recombinar aqui nesse material. Exatamente desta maneira. Então, aqui eu vou ter o meu cromossomo se abrindo, e eu vou ter o meu plasmídio também se abrindo aqui. Lembrando que esse plasmídio tem o meu gene de interesse. Então, através desse processo, agora eu consigo colocar este plasmídio íntegro dentro do cromossomo bacteriano. Nossa, que perfeição de desenho. Entenderam? Como que isso acontece? Existem dois tipos de recombinases. Recombinases que são do tipo serino-recombinases e as tirosino-recombinases. Basicamente, uma é que ela tem uma proteína do tipo serina e outra uma proteína do tipo tirosina. Basicamente, isso que elas são. Vamos ver como que acontece o mecanismo da serino-recombinase. A serino-recombinase vai acontecer. Então, aqui eu tenho a minha sequência que vai doar. Para que ocorra essa recombinação, é preciso que elas tenham sítios de reconhecimento da recombinase. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer o material genético, colocar dentro de um plasmídio, a gente precisa, nas pontas, colocar essa região de recombinase. E no plasmídio também vai ter uma determinada região de recombinase. Então, a gente corta essas regiões com enzimas e consegue colocar esses genes. O que vai acontecer? Aqui eu tenho a recombinase 1, ligando nesse sentido, 5', 3', e eu tenho a recombinase R2 se ligando no sentido 3', 5'. Aqui a mesma coisa, eu vou ter a recombinase 3 na fita que vai receber, e a recombinase 4. Basicamente, o que vai acontecer é uma inversão. Então, R1 vai para baixo, e R2 permanece aqui em cima. R3 sobe e R4 permanece. Então, há uma troca de lugar entre R1 e R2 aqui, ó. Então, R1 estava ligado com R2 e R3 estava ligado com R4. Então, troca-se R1 com R2 e agora R3 passa a se ligar com R2 e R1 passa a se ligar com R4, formando essas fitas, então, recombinantes. Ok? O mecanismo da tirosina é um pouquinho diferente. Então, o mecanismo da tirosina, basicamente, não é as duas fitas que trocam.
Basicamente, é uma fita que invade a outra, e é basicamente essa cópia toda fica com esta porção, e essa cópia toda fica com esta porção, como vocês conseguem ver aqui. Entendeu? É um mecanismo muito semelhante. Então, aqui, R1 com R, trocando com R3 de lugar. Então, um invadindo o outro, e depois acontecendo as clivagens e a cópia. Basicamente, a diferença entre as duas é, aqui, cortou os dois pontos. Aqui, só uma vai cortar, invadir a outra, e depois que elas invadiram, que elas se ligaram, é que elas vão cortar. É como se esse mecanismo de tirosino fosse um mecanismo mais seguro, porque aqui, teoricamente, a partir do momento que essas quatro pontas estão soltas, você não tem certeza se elas realmente vão conseguir se religar. Aqui você tem certeza, porque houve a ligação de R4 com R1 aqui e de R2 com R3. A partir do momento que você tem essas ligações, acontece o corte na outra fita e elas se religam. Entendido? Sim ou não? Meninos, vocês estão aí? Sim ou não? Sim, Sim. Muito bem, muito bem. Tinha me esquecido, eu acho. Estavam vendo novela, é? Bom, vou continuar para o nosso último ponto de recombinação, que é justamente o mecanismo de transposição. O mecanismo de transposição foi visto que existem regiões do material genético que são móveis. E a partir de verificar que essas regiões são móveis, elas são capazes de saltar de uma região para outra, elas foram denominadas como elementos genéticos móveis ou transposons. O fato do transposon sair de uma região para outra faz com que ele tenha a capacidade de sair dali, fechar os pontos da onde ele saiu, abrir os pontos da onde ele vai entrar e se inserir naquele local. E isso acontece justamente através desses mecanismos que nós chamamos de transposição, vindo justamente dos transposons. A transposição, ela facilita, muitas vezes se rearranja, muitas vezes ela facilita, muitas vezes, com que a gente consiga manipular o gene. Como assim? Eu quero criar, por exemplo, eu sei que eu estou achando que um determinado gene, por exemplo, um gene LAC-A. Esse gene LAC-A é o principal gene relacionado à patogenicidade de uma determinada bactéria. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber se ele realmente é ou não? Criando um mutante. Então, se eu criar um mutante que não tem a LAC-A positivo e comparar a minha bactéria que tem a LAC-A e aquela que não tem numa infecção, eu vou saber se a presença da LAC-A é fundamental. Se o camundongo que tinha LAC-A morrer e aquele que não tem não morrer, esse LAC-A é fundamental para a patogenicidade daquela bactéria. Como que a gente faz isso? Bloqueando o gene. E aí eu vou explicar para vocês como que isso é feito. Como que surgiu esse conceito da transposição e do transposon? Então, mais ou menos na década de 40, uma pesquisadora chamada Barbara McClintock, ela descobre, então, um mecanismo. Ela começa a observar, ela trabalhava com milho, e ela começou a observar que esses milhos estavam apresentando características muito diferentes. E graças a tudo isso que ela viu, ela acaba, então, descobrindo, ganhando o prêmio Nobel da fisiologia e da medicina. Não por causa só dos transposons, mas porque ela conseguiu, pelos transposons, criar mutantes, camundongos mutantes, para a gente descobrir a função de determinados genes em determinadas doenças. Por isso que ela ganha o prêmio Nobel da medicina nesse processo. Você vê que a vida dela mudou de uma coisa totalmente diferente para outra. Ela trabalhava com milho, ela trabalhava com melhoramento genético de milho. E ela começou a começar a ver que o milho tinha hora que estava aparecendo totalmente escuro e hora que ele aparecia com determinados pontos.
Foi aí, então, que ela começou a ver que, ao analisar o milho branco, totalmente branco, ela percebeu que dentro dele existia um gene, que era um gene produtor de um pigmento. No entanto, dentro daquele gene, tinha uma sequência muito característica dentro dele. E ela, quando ela foi ver justamente nesse milho, que era totalmente preto, ela viu que esse gene não tinha essa região. Ou seja, esse gene ele estava como se fosse íntegro em sua formação normal, fazendo com que o milho produzisse essa cor escura. Qual foi a outra grande característica? Ela começou a observar que existiam milhos que apresentavam manchas, que a presença ou não dessa substância estava relacionada ao tipo de célula que estava apresentando essa característica e que estava apresentando essas manchas. Aí ele conseguia ver que no mesmo milho, na mesma semente, células que estavam brancas não tinham essa porção e células escuras tinham essa porção. Ou seja, era uma coisa muito célula dependente. E aí ela começou a ver que esta região estava em outra porção agora do DNA, que não tinha nada a ver com o que aonde ele estava antes. Depois de muito tempo, ela continuou cultivando esses milhos, e ela viu que essa porção não estava mais naquela região que ela achou que estava em outra. E aí ela começou a perceber que essas sequências elas eram móveis dentro do DNA. Essas sequências, elas são extremamente importantes para as bactérias, por exemplo. Porque quando a gente fala do sistema imune, a gente fala de um sistema que reconhece uma proteína, um conjunto proteico das bactérias. Se essas bactérias, uma hora, elas bloqueiam determinados genes e outra hora elas ativam, elas fazem um mecanismo que nós chamamos de variação antigênica. Cada hora ela vai apresentando um conjunto de proteínas para o sistema imune. Cada hora ela vai se apresentando como uma nova bactéria para o sistema imune. Isso faz com que ela tenha uma infecção muito persistente. Então, muitas vezes, ela dure muito tempo e seja dificilmente eliminada pelo sistema imune. Foi aí, então, que se descobriu esses transposons. Primeiro, o que é um transposon? É uma região que possui regiões repetitivas entre as suas extremidades, e essas regiões repetidas, elas são invertidas em uma região para outra. Além disso, dentro do seu interior, ela codifica uma enzima chamada transposase. Essa região transposase, que vai ter a capacidade de mover o DNA através de um processo de excisão ou de replicação. Ou seja, uma hora ele pode sair por completo, ou ele simplesmente pode mandar uma cópia para uma outra porção. Então, aqui, vocês estão vendo um modelo de um transposon simples. Então, aqui ele tem uma região repetida e aí outra região repetida. E, dentre essas regiões repetidas, ele possui um gene chamado de transposase. Esse gene que está na transposase somado com essa região de repetição forma o que nós chamamos de IS, ou sequência de inserção. Esse é um transposon simples. Se você for pegar no genoma bacteriano, no genoma humano, a gente tem milhões de sequências ao longo do nosso cromossomo que são de transposons. No entanto, a gente também pode apresentar alguns transposons mais complexos, que não só ele apresenta transposons, como ele apresenta, a transposase, mas ele vai ter uma resolvase também. E isso, daqui a pouco, eu vou explicar para vocês o que isso impacta nesse processo. E muitas vezes, junto a esse transposon, ele pode ter sequências de resistência a determinados antibióticos. Esse transposon é um dos mais característicos por levar elementos genéticos de um plasmídio para um cromossomo. E eu vou explicar para vocês como que isso é feito. Então, aqui, novamente,
Essas regiões repetidas, elas são invertidas entre elas, então, tanto daqui para cá, quanto daqui para cá, elas são invertidas. São sequências bastante curtas e que no meio delas, elas têm essa região transposável, que é a sequência que vai produzir a transposase. Qual é a grande característica? A grande característica é que no meio disso tudo aqui, também pode ter não só a transposase, como uma determinada porção de material genético. Material genético que não tem nada a ver com transposão, levando de um local para outro. Outro tipo de transposons que a gente tem são os retrotransposons. Esses retrotransposons são transposons de material de RNA. Então, ele tem a sua capacidade de mover de um local para outro através do RNA e não do DNA. E ele vai ter também essas repetições que estão aqui. E no meio desse material, você vai ter os genes que nós chamamos de genes para mobilidade. São os genes que vão fazer a mudança dele de um local para o outro. Qual é a grande característica? A grande característica é que junto ele pode levar uma transcriptase reversa. E ao ele se sair como um RNA, ele pode novamente se transformar em um DNA e se inserir em uma outra porção daquele material genético. Esses retrotransposons, eles têm muito característica de vírus. Então, acredita-se que há muitos anos atrás, bilhões de anos atrás, esses retrotransposons, na verdade, eram vírus que acabaram ficando inseridos no nosso material genético. E uma das grandes teorias que suporta isso é o próprio HIV, porque o HIV é um retrovírus. Ele funciona da mesma maneira que esse retrotransposon. Então, nada mais do que acredita que esse material pode ter sido um retrovírus que há muitos anos atrás foi inserido no material genético humano ou bacteriano e ele ficou. E toda vez que você faz análise do genoma bacteriano e humano, você encontra porções que são, teoricamente, vindas de vírus. Então, são vírus que estão lá latentes. E os retrotransposons são acreditados como um vírus latente. E o último característica, o último modelo que existe, também é um transposon de RNA, que é chamado de retroposon. Por que ele é poson? Porque ele tem essa poli-A, que ao ele sai como fita simples, ele tem essa poli-A que vai fazer com que as enzimas degradem essa poli-A, mas não cheguem nesse gene, e também da mesma maneira ele tem uma transcriptase reversa. Ele é muito característico do ser humano. Então, por exemplo, o gene L1, o retroposon, ele está a todo momento levado em toda parte do cromossomo humano. Então, esses são os principais 3 tipos de transposons. Transposons de DNA, os retrotransposons, que são de RNA, e os retroposons, que também são de RNA. A diferença é que esse daqui apresenta essa cauda poli-A, e o outro retrotransposons tem características muito próximas aos retrovírus. Ok? Qual que é o modelo que os transposons, independente se ele é de DNA ou se ele é de RNA, eles têm a capacidade de agir? Então, o transposon, ele normalmente vai ter uma enzima chamada de transposase, e é essa transposase que ele produz, então ele vai ser transcrito, esse RNA leva à produção da proteína transposase, que é uma enzima, e essa transposase vai agir nesse transposons, fazendo com que ele seja desligado dessa região e religado em uma outra região. Então, ele sai daqui e vai para aqui. E existem aqui 2 modelos para que ele possa fazer essa transposição. Um modelo que nós chamamos de cópia e cola, e um modelo que nós chamamos de copy-paste. Então, tipo, ele tira e cut and paste, desculpa, corta e cola. Então, aqui, por exemplo,
Quando o transposon for inserido, essas regiões, elas se cortam, e aí, então, essas regiões, ele se liga entre essas regiões. Então, essa porção do DNA acaba sendo repetida nas duas regiões. Eu vou explicar isso no vídeo, vai ficar mais fácil. Então, o primeiro mecanismo de um transposon sair de uma região para outra é através do mecanismo recorte e cole. Então, aqui eu tenho um transposon. Esse transposon vai ser envolvido pelas transposases, e agora a transposase tira desta região, aqui, e agora, desculpa, tira dessa região, essa região, ele sai dessa região daqui, essa região se liga, e agora ele vai vir para esta região. Então, como ele vai fazer, vai acontecer cortes diferentes nas duas porções, essa região que está entre esses dois cortes, ela vai se repetir aqui nos cromossomos. E o transposon vai ser integrado aqui. Então, aqui, novamente, ele simplesmente, aqui você tem a região que vai receber o transposon, ela se corta. Então, ao acontecer o corte, cortou nesse local aqui, nesse GA daqui e nesse GC daqui, que ficou aqui. Ficou essas pontas. O transposon se liga exatamente aqui, e agora essa região vai ser reconstituída, fazendo com que tenha duas cópias iguais dessa mesma porção desse DNA, entendeu? Duas cópias repetidas dessa mesma porção. Um outro mecanismo é o mecanismo de transposição replicativo. Então, ele não vai cortar e levar para o outro. Ele simplesmente vai fazer uma cópia, e a cópia que vai ser integrada no outro processo. Esse desenho não facilita em nada a compreensão, mas eu vou ter um vídeo que vai facilitar um pouquinho mais. Então, só para mostrar para vocês o mecanismo do cut and paste, então aqui ele corta dessa região, ele corta a região que vai receber, ele se insere e fecha a região. Agora, no replicativo, ele não vai acontecer o corte exatamente. Vai acontecer simplesmente uma abertura, uma cópia, e aí, a partir dessa cópia, as duas recebem o mesmo material. Vou, basicamente, encerrar aqui os slides e vou mostrar o vídeo, que vai ficar muito, mas muito mais fácil para vocês entenderem. Open. Vocês entenderam, meninos, até então? Espera aí, que eu ver aqui, vai voltar. Deixa eu compartilhar esse vídeo. Bom, vocês estão vendo aqui. Vou dar o play. Bom. Então, esse vídeo ele vem falando um pouco sobre os transposons. Então, ele mostra que o transposon ele tem a enzima da transposase, aqui ele explicando que é um elemento transponível. Ele vai mostrar essa questão das regiões repetidas. Então, aqui é a sequência de inserção, ou também elemento transposável, que a gente chama. E aí, aqui, ó, ele chama das duas maneiras, a região transposável formada pela sequência de inserção. Ele vai descrever um pouquinho mais como que é essa região transposase, que é a região que codifica a enzima transposase, mostrando as regiões repetitivas. Então, normalmente, ele vai mostrar que a partir da transcrição tem um RNA mensageiro, e a partir da tradução, a enzima transposase, então, ela é produzida. Então, aqui eu tenho a região onde tem o transposon, aqui embaixo eu tenho a sequência onde esse transposon vai se ligar. E aí, então, a transposase se liga, que é um processo de transfusão. Ele vai comparar o replicativo com o não replicativo. Então, no replicativo, vai acontecer o corte naquela região. As sequências, elas se ligam, modifica, e simplesmente agora as duas regiões têm o transposon. Deixa eu voltar um pouquinho novamente.
Então, aqui, o transposão, deixa eu dar uma pausa aqui. Esta região vai acontecer o corte. Após acontecer o corte, vai acontecer o afastamento das sequências e a ligação, teoricamente, do possível transposons. Eles se separam e agora tem a reconstituição dos dois lados, fazendo com que as duas sequências tenham a presença do transposon. Pode acontecer ou não recombinação nesse processo. Então, agora, os dois têm a cópia. Os dois têm o transposon, um original e o outro a cópia. Do não replicativo, simplesmente, ele sai de uma região, ele é cortado pela transposase, acontece a religação da região que doa. Aí, agora, esse transposão cortado, então, ele vai se ligar na região receptora, vai ser inserido, e aquela região onde houve o corte, ela é reconstituída, fazendo com que as duas extremidades tenham uma cópia igual da mesma região. Ok? Então, voltando aqui na parte Então, na replicativa, vamos primeiro para a replicativa. Então, na replicativa, vai acontecer a junção entre eles e os cortes, para que ocorra, então, que as duas possam ter uma cópia e possam reconstituir esse material. Ok? Na não replicativa, que é a próxima, aqui mostrando que é tudo receber a cópia, da não replicativa, que é o mecanismo de cópia, copy and paste. Então, a transposase, ela faz o corte da região doadora. Só uma explicação aqui. Quando tem a transposase, ela faz um corte. Quando não tem a resolvase, lembra que eu falei para vocês que existia uma enzima chamada resolvase, essas sequências não necessariamente podem se ligar. Quando tem a resolvase, elas se ligam. Então, aqui acontece o corte. Então, aconteceu o corte. E agora, a transposase, ela direciona agora para outra sequência que vai receber, então, este material. E acontece, então, a reconstituição, então, daquele gene. Normalmente, essa reconstituição é pelas DNAs polimerases, viu? Bom, uma coisa que eu quero explicar para vocês. Como que é o mecanismo quando eu quero causar, então, formação de um mutante? Então, se esse gene roxo era um gene funcional, pela presença do transposon agora, ele não é mais funcional. Então, eu consigo direcionar que essa transposição ela aconteça num gene específico, mutando, então, aquele gene naquela bactéria, ou naquela célula, ou naquele camundongo, que são os camundongos nocautes, formando os indivíduos nocautes, ou bactérias nocautes, que são os mutantes. Nocaute é justamente quando tem um gene nocauteado. Então, por exemplo, eu consigo hoje em dia ter camundongos que são nocauteados por um determinado gene. E aí eu consigo saber se uma determinada resposta está relacionada àquela característica que ele é nocauteado. Entendido? Deixa eu parar minha apresentação. Bom, meninos, por hoje é só. Ficou alguma dúvida? Deixa eu vir aqui no chat, que eu estava fora do chat. Bom, Caio conversando sobre a resolvase. Bom, em alguma dúvida ficou nesse processo da recombinação? A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente falar das técnicas, principalmente no semestre que vem, quer dizer,
O nosso último módulo, a gente vai falar um pouco sobre a introdução da biotecnologia, introdução das técnicas de biologia molecular, mas nos próximos semestres é que vocês terão justamente como que essas técnicas, elas funcionam. Entendeu? E como que essa parte de recombinação, ela funciona dentro dessas técnicas, ok? Alguma dúvida? Bom, então, por hoje é só, meninos. A gente se vê na próxima semana. Bom feriado a todos vocês. Deixa eu interromper aqui a gravação.